Boa tarde. Acho que estamos em condições de começarmos com a nossa atividade do nosso preleitório, que é o senhor José Alberto, é o diretor do INAC, a nível do Lobito. Temos o senhor Paulo Vitor, que é representante da DENIC Lobito. Temos o senhor Dicamine Bocolo, é o coordenador da Rede de Proteção à Criança do Lobito. Temos o senhor Félix Paulo, que é o diretor da escola 1º de agosto. E temos a dona Fernanda, que é a responsável do Centro Social daqui de São Miguel. Outra vez, eu sou Genoveva Coelha, já conhecida, com muito prazer. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bairro e à nossa casa. Com muita grandeza, alegria, é que nós recebemos. É muito bom recebemos uma visita dessa que vem nos elucidar e elucidar os nossos filhos para que saibam o que é a delinquência e o que é o seu direito. Aqui a população também agradece, eles como pais e encarregados da educação, seus filhos agradecem as vossas boas-vindas. Uma salva de palmas aqui a nossa visita. Ok, é só para dizer que esta palestra está dentro da campanha que estamos a realizar, 19 dias de campanha sobre a violência contra a criança que está passando a nível mundial. O pronunciamento feito pela camarada Soba daqui do bairro. Muito simplesmente eu vou dar sequência daquilo que é o nosso trabalho. Portanto, minhas senhoras, meus senhores, caros discentes e docentes, estimadas crianças e convidados para este ato. Dando cumprimento nas orientações traçadas no âmbito da prevenção do abuso da criança a nível de todo o mundo, está consagrado hoje, dia 19 e 20 de novembro, como Dia Mundial para a Prevenção do Abuso à Criança e Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Criança. Para tanto, o CDC, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, a nível de todos os Estados, na qual fizeram parte da presente Convenção, adaptada à abertura e ratificação e adesão pela Resolução número 444/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 20 de novembro de 1989, no qual ocorreu esta ratificação sobre os direitos da criança e seus abusos. Reconhecendo que essas nações e as Nações Unidas programaram e acordaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de Direitos Fundamentais, que toda pessoa, sem distinção de qualquer natureza, de raça, cor, sexo, idioma, crença política ou de outra índole, ou origem social, nacional, posição econômica e nascimento ou qualquer outra condição. Acordarem também que a infância tem direito a cuidados e assistência especial, bom ambiente natural para o seu crescimento e bem-estar de todos os seus membros e em particular das crianças. Devem receber a proteção e assistência necessária a fim de poderem assumir plenamente as suas responsabilidades
dentro da comunidade, dando primazia que a criança, em pleno desenvolvimento da sua personalidade, deve crescer em harmonia com a família, num ambiente de felicidade, amor e compreensão. Efetivamente, sabemos que existem crianças vivendo em condições excepcionalmente difíceis, pelo facto dos seus progenitores serem pobres, mas estas situações não dão o direito e a primazia de a criança ou o adolescente encaminhar-se para a má vida, cometer erros, e também os pais devem ter a capacidade do diálogo com os seus educandos, baseando o facto de que toda criança tem o direito inerente à vida, assegurando assim a máxima sobrevivência e o desenvolvimento harmonioso da criança. É de salientar que existem 5 tipos de violências consideradas as mais graves. Primeiro, violência sexual. Segundo, violência patrimonial. Terceiro, violência psicológica. Quarto, violência verbal. Quinto, violência física. Sexto, abandono familiar. Para o feito, o INAC controla todo tipo de violência aqui sublinhada, praticado às crianças dos 0 aos 5 anos de idade, adolescentes até os 18 anos, garantindo assim a consolidação das crianças conquistadas na legislação e na rede dos serviços de atendimento e na reintegração social dos menores em conflito com a lei. A criança sofre calado porque não sabe como defender-se. Mas nós, os adultos, é que cometemos esses erros à criança. Somos nós que estamos a prevaricar, a ter um mau procedimento, um mau comportamento com as crianças. No entanto, vou terminar com uma palavra de ordem. Os senhores vão responder. Proteger a criança é preparar o amanhã. Proteger a criança. Proteger a criança. Unidos, reforcemos os ideais de liberdade e de justiça. Obrigado. Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada e aberta à assinatura, ratificação e adição pela Resolução número 44/25 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 20 de novembro de 1989. Preâmbulo. Os Estados partes na presente Convenção, considerando que, em conformidade com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da humanidade e unidas o reconhecimento dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui um fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Tendo presente que na Carta dos Povos das Nações Unidas proclamaram de novo a sua fé dos direitos fundamentais do homem na dignidade e no valor da pessoa humana e que resolveram favorecer o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa liberdade mais ampla.
reconhecendo que as Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem 3 e nos pactos internacionais relativos aos direitos do homem 4 proclamaram e acordaram em que toda a pessoa humana pode invocar os direitos e liberdades aqui enunciados sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra de origem nacional ou social, de fortuna, nascimento ou de qualquer outra situação. Reconhecendo que na Declaração Universal dos Direitos o Homem, a Organização das Nações Unidas proclamou que a infância tem direito a uma ajuda, assistência especiais. Convictos de que a família é elemento natural e fundamental da sociedade e meio natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros e, em particular, das crianças, deve receber a proteção e as assistências necessárias para desempenhar plenamente o seu papel na comunidade. Sou Marcelino Albino Chiquito Balbante, estudo sexta classe. Reconhecendo que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve crescer num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão, considerando que importa preparar plenamente a criança para viver uma vida individual na sociedade e ser educada no espírito dos ideais proclamados na Carta das Nações Unidas e, em particular, num espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade e solidariedade, tendo presente que a necessidade de garantir uma proteção especial à criança foi enunciada pela Declaração de Genebra de 1924 sobre os direitos da criança 5 e pela Declaração dos Direitos da Criança adoptada pelas Nações Unidas em 1959, 2, e foi reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, nomeadamente nos artigos 23 e 24. 4. Pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nomeadamente o artigo 10. E pelos estatutos e instrumentos pertinentes das agências especializadas e organizações internacionais que se dedicam ao bem-estar da criança, tendo presente que, como indicando na Declaração dos Direitos da Criança, adoptada em 20 de novembro de 1959, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a criança, por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidado especiais, nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento. 6.
recordando as disposições da Declaração sobre os princípios sociais e jurídicos aplicáveis à proteção e bem-estar das crianças, com especial referência à adopção e colocação familiar nos planos nacional e internacional. 7. Resolução número 41/85 da Assembleia Geral Familiar de 3 de dezembro de 1986, o conjunto de regras mínimas das Nações Unidas relativas à administração da justiça para menores, regras e Beijing 8, resolução número 40/33 da Assembleia Geral de 29 de novembro de 1985 e a Declaração sobre Proteção de Mulheres e Crianças em Situação de Emergência ou de Conflito Armado, resolução número 3318 da Assembleia Geral de 14 de dezembro de 1974, 9. Conhecendo que em todos os países do mundo há crianças que vivem em condições particularmente difíceis e que importa assegurar uma atenção especial a essas crianças, tendo devidamente em conta a importância das tradições e valores culturais de cada povo, reconhecendo para a proteção e o desenvolvimento harmonioso da criança, reconhecendo a importância da cooperação internacional para a melhoria das condições de vida das crianças em todos os países, em particular nos países em desenvolvimento, acordam no seguinte. Cristina Angueno Moisés, dos termos, classe quinta. Nos termos do presente convenção, criança é todo ser humano melhor de 18 anos, salvo-se nos termos da lei que lhe for aplicável atingir a maioridade mais cedo. Os Estados partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos previstos no presente convenção a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição sem discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra da criança, de seus pais ou representantes legais ou da sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situação. Os Estados partes tomam todas as medidas adequadas para que a criança seja efetivamente protegida contra todas as formas de discriminação ou de sanção decorrentes, representantes legais ou outros membros da sua família. Este evento tem uma palestra ligada à prevenção e mitigação da violência contra a criança, baseado naquilo que são os compromissos internacionais sobre a proteção dos direitos da criança. O Estado angolano adotou os chamados 11 compromissos da criança, que no seu 8º compromisso o Estado aborda sobre a prevenção e mitigação da violência contra a criança. O 8º compromisso que é sobre a prevenção e mitigação da violência contra a criança
possui 5 alíneas e eu vou ler essas alíneas aqui para abrirmos aqui o nosso debate. A linha A, adotar as medidas pertinentes de caráter político, legislativo e educativo, estabelecendo mecanismos de coordenação multissetorial para prevenir e combater todas as formas de violência. A linha B, contextualizar o Plano Nacional de Ação adotado pelo Governo para o combate ao abuso sexual de menores, estabelecendo mecanismos claros de denúncia, proteção e apoio à reintegração das vítimas. Adotar e implementar a Estratégia Nacional de Prevenção e Mitigação da Violência contra a Criança, de acordo com as 5 áreas propostas. As 5 áreas propostas são negligência, abuso, violência física, psicológica e discriminação, tráfico, instrumentalização, trabalho infantil, exploração sexual de menores. Estas são as áreas que preocupam muito o Estado angolano, porque são situações que têm afetado todos os dias as crianças de Cabinda ao Cunene. Então, o Estado, na pessoa do governo de Angola, assumiu 11 compromissos e o 8º compromisso é o compromisso que vela pela prevenção da mitigação e violência contra a criança. Nesta mitigação e violência contra a criança, nós estamos a falar somente da violência de o pai ou a mãe bater na criança ou o professor, mas estamos a falar de outras situações. Nós sabemos que atualmente existem desaparecimentos de crianças e que são incluídas no tráfico de pessoas, que muitas das vezes são situações que não se conseguem resolver com facilidade. E as comunidades, algumas andam adormecidas e negligenciam a questão da proteção física das crianças, e quando damos conta, uma criança desapareceu, uma criança foi violada, uma criança foi assassinada, e são situações que o Estado, que o governo tem em conta. O trabalho infantil, estamos conscientes de que nas ruas, quando vamos para as zungas, uma boa parte das pessoas que estão nas zungas são crianças. E os encarregados ou pais acham que é normal colocar as crianças na zunga e não irem para a escola, porque devem ajudar em casa. É um crime. É um crime. A criança deve ajudar em casa, mas trabalhos que têm a ver com a sua idade. Trabalhos que não impeçam ela de ir à escola. Mas nós vemos que na nossa sociedade encontramos crianças que não vão à escola, não frequentam centros de lazer, porque devem ou estão ali sujeitas a ajudarem, entre aspas, a fazerem trabalhos impróprios para a sua idade. As crianças vão à zunga vender laranjas, vender outras coisas e acabam por não estudar porque o pai ou a mãe dizem ser pobres, mas não é isso. O facto de alguém ter menos recursos materiais ou financeiros não implica dizer que os filhos devem pagar por isso. A linha D diz adotar e ratificar o protocolo de Palermo sobre o tráfico de seres humanos, particularmente mulheres e crianças. Já estava aqui a falar sobre a questão do tráfico de menores que tem acontecido em todo o mundo, especialmente no nosso país. Muitos de nós como cidadãos ainda estamos alheios a esta situação, mas já tem acontecido o tráfico de crianças. Então é uma preocupação nossa como sociedade civil, mas também é preocupação do Estado. Expandir e fortalecer o papel das redes de proteção e promoção dos direitos da criança como mecanismo de articulação, conciliação e mediação. É por isso que eu estou aqui neste momento a representar a Rede Municipal de Proteção à Criança do Lubito, que é um mecanismo, um espaço de partilha de informações, de problemas e também a busca de resoluções para aquilo que são situações que afetam as crianças. Quer dizer que existe uma política de Estado de criação de redes de proteção à criança, onde envolve instituições do Estado e instituições também não estatais. Então deixo aqui em aberto o nosso debate. Para além deste instrumento que são os 11 compromissos, existem outros instrumentos em Angola que regem a proteção do direito à criança. O outro instrumento é a Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, que é um instrumento que foi aprovado recentemente pelo Estado angolano, de 2010,
14 de julho de 2010. Né? Então, desculpa, 22 de agosto de 2012. Então é um instrumento muito recente, 22 de agosto de 2012. A nossa missão é divulgar este instrumento, mas também promover ações que visam consciencializar as comunidades, os pais, do dever que temos de proteger as crianças. Muito obrigado. Deixo a palavra para os presentes. O pai viola a mãe dentro do lar. E aqueles nervos do pai e a mãe, as crianças sofrem. As crianças sofrem, ou não comem, ou são disparatadas e vão morar na rua. Ficam na rua, alguns ficam na rua a beber, a fumar, a drogar-se. Talvez a minha ideia é de que essas crianças na rua, já que a mãe não procura ou não precisa mais dele, será que o governo não pode lhes reter num sítio para uma reeducação? Eu não contribuo. Queria deixar ficar aqui um conselho para os pais, para os encarregados de educação, para os professores e por último também eu queria deixar ficar um conselho para as próprias crianças que estão aqui presentes. Eu gostaria tanto de saber falar muito, mas infelizmente não sei. Percebo um bocadinho, mas infelizmente não sei. Por que eu digo que gostaria de falar? Porque eu já percebi que as nossas mamães percebem mais quando está se falar em língua nacional. Quando estamos a falar em português, sobretudo focar aqui as leis e tudo mais, elas estavam até a apanhar sono. Então eu queria que elas percebessem aquilo que eu vou deixar ficar aqui. Nós mães, digo nós porque eu também sou mãe, temos que ter um bocadinho mais de tempo para os nossos filhos. Os pais igualmente. Nos dias de hoje, com as correrias de hoje, o trabalho e tudo mais, estamos a notar que as mães, os pais já não têm mais tempo para os filhos. E eles automaticamente estão a ser encarregados de educação, entre aspas, de si próprios. No tribunal tem aparecido muitos casos de violação de 10 anos para baixo. Criança de 10 anos já tem telemóvel, já recebe mensagem que mais velho nunca viu. Os pais não viram o telefone na pasta. Nós crescemos, se calhar até os nossos 25 anos e não precisamos de telefone. O pai nos avisar que já saiu do serviço. Vamos ver quem realmente precisa de telefone. O pai tem que ter aquela paciência de quando chega do serviço, nem que for 10 minutos, ver na pasta da criança o que ele trouxe, o que aprendeu, porque trazem tanta coisa negativa da rua com essa nossa globalização. A mãe às vezes pode pensar, o meu filho já na escola não tem nada dessas coisas de internet, é mentira. Na internet recebo mensagem de um menino de 11 anos vende no Balombo, na praça. Alguém deveria pensar assim, no Balombo, na praça já tem internet, já tem. E o tipo de mensagem que ele manda no telefone é mensagem de adulto. Você não acredita que ele tem 11 anos. Há poucos dias nos apareceu o caso de violação de uma menor que foi para Luanda porque conheceu um namorado na internet. Era adulto, mas passou-se por criança e ela pensou que era da idade dele, mas é adulto. O adulto, quando quer enganar, sabe passar por uma criança. E ela conheceu o adulto na internet e foi para Luanda, os pais andaram à procura, aprendeu, se trouxe algo novo, se o professor mandou uma recomendação. Às vezes chega na escola, a professora mandou uma recomendação, só 3 é que trouxeram. Por quê? Porque os pais não abriram a pasta, não viram. Tem que ter mais atenção nisso, por parte dos pais. Por parte dos professores, o conselho que eu deixo é o seguinte: quando um professor está dando aula, tem que imaginar que aquele aluno que está sentado é o filho dele, porque o filho dele está na sala ao lado, também está aprendendo. Se eu deixar andar, se eu não aprender, se eu não ensinar, é o meu filho também na sala ao lado que não está aprendendo. É difícil, mas não é impossível. Vamos trabalhar um pouco mais nessas nossas crianças. 10, 11 anos já está fazendo coisa de 19, quando chega no 19 já está velha. Criança de 10 anos já quer pôr aplicação de cabelo postiço bem comprido
do vermelho. No nosso tempo, eu digo nosso tempo porque ainda fui desse tempo, nem pintávamos as unhas sequer. Mas hoje o verniz que está na unha é laranja vivo, verde vivo. Não tenham pressa de crescer. Queiram ser criança, como dizia a minha professora, queiram ter piolhos. Ter piolhos significa ser criança, brincar com os outros. Tenham aquelas brincadeiras próprias da idade. Por quê? Porque vamos tornar adultos cedo. Adulto cedo é saber a coisa que os adultos sabem. Já imaginaram uma criança de 10 anos na sala da audiência dizer: não, ele não me violou, é meu namorado. 10 anos. É criança, é bebê ainda. Então as crianças, não tenhamos pressa de ser criança. Em casa temos parabólica, não tenham preguiça de ver Panda e Disney. Não queiram ver já o canal dos adultos. O pai tem que estar em casa para ver isso. A nós nos dói muito, digo a nós, tenho também o meu colega aqui da investigação como chefe. Dói-nos muito quando chega na segunda-feira, dia de atendimento público, criança de 9 anos está a queixar o pai. Porque o pai já se separou da mãe, só liga aos filhos da casa nova. O pai se separa da mãe, não se separa dos filhos. E conforme tem acontecido na nossa realidade, o filho abandonado é o que estuda. E quando morre, quem trata os documentos é o da rua, que deixou, que abandonou. E depois é uma vergonha. Vamos educar, vamos prestar atenção a todos, filhos de casa, os filhos de fora. Na nossa lei agora diz que todos são filhos. Já não há mais os legítimos, os legitimários. Todos são filhos. Vou deixar uma responsabilidade. Os pais, os professores, para todos aqueles que trabalham com as crianças. Essa geração é de pegar. Essa geração é de pegar. Está difícil. A criança de 3 anos joga o que ela faz no telefone, o mais velho não sabe. A criança de 7 anos, de 8, já fala de Facebook. Redes sociais altamente perigosas. Parece que não, mas altamente perigosas. Os adultos estão a se aproveitar disso para roubar a infância das nossas crianças. Então, um pouco mais de atenção é o que nós vamos pedir aos mais velhos nesse dia. Obrigada. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Eu chamo-me Pedro Eduardo, venho cá representar o CRB, que é Círculo Rural de Benguela, na verdade a coordenação de proteção à criança do Lubeiro. A minha questão vai na exploração do trabalho infantil de criança, de trabalho infantil. Então, há casos que eu tenho me deparado com casos. Crianças que vão à zunga e faltam à escola só por causa do negócio. Eu sou professor também e tenho constatado isso nas minhas aulas. Quando uma criança falta, eu pergunto: por que não vês as aulas? Não, porque tinha que vender ou tinha que ficar para a criança mais pequena. Eu pergunto: será que em casa não tem a mana mais velha? Tem. A mana estuda em que período? Estuda de tarde. Mas de manhã não pode ficar para a criança mais pequena, porque ela vai em seus negócios. E outro caso é este. Há também, nós temos cantina, lojas. Gostamos de mandar assim, criança pequena, que é para fugir das despesas, para pagar um adulto, um trabalhador, para fazer a transportação das minhas grades. Então vou recorrer a uma criança. 1, 2, 3 crianças. Então a criança, como é rápido no dinheiro, no rebuçado, ela aceita. Eu no meu bairro tenho me deparado com muitos desses casos. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade. Sim, o ano está terminado. Vem ali próximo ano. Há um senhor que tem uma cantina, faz sempre isso. Mas eu não quero aqui citar e nem quero dizer, mas também aconteceu com um dos meus filhos. Eu fiquei chateado. Esse mesmo senhor é professor. Manda sempre grade dos meus filhos.
nos filhos dos meus irmãos, até nos filhos dos vizinhos também. Mas eu tenho filhos grandes, filhas grandes na sua casa, ele tem uma cantina. Sempre que eu chego em casa, às vezes, onde que está o miúdo? Não, pronto, a exportar grade do que o fulano. Mas pronto. Eu também comecei isso, fiquei calado. Comecei que isso é exploração de menores. Mas pronto. A outra inquietação é crianças com 10 anos já pintam também batom. Tenho também alunas que usam batom. Não podem fazer isso. E nós, como professores, não podemos deixar passar esse tipo de situação. Nenhuma criança só pode vir com o chuchuado, por cima vai a bata. E o professor já não repara mais bem. Depois a aluna, como é que ela sente à frente do professor? Não pode. Tá, essa é a minha explicação. Obrigado. Desculpa, eu quero saber quando há esse tipo de situação, onde podemos recorrer exploração de menores, principalmente esse caso aqui mais me toca. Cruzo com muitas crianças pelo caminho a zungar, é a parte que mais me dói. Muito obrigado. Eu chamo-me Antônia Fernanda Cambundo, sou mesmo a responsável daqui da comunidade do São Miguel. Realmente nós vimos a preocupação do governo. Está preocupado só o facto de termos aqui as nossas entidades sentados, os nossos SOGAs, a nossa polícia, os nossos diretores que respondem sempre o ramo da criança, já é uma preocupação maior do governo. Então, como pais, nós devemos nos preocupar a colaborar com essas entidades, porque será melhor para as nossas crianças. Realmente, lançaram aí os papelinhos para cada um propor aí a sua preocupação, a sua dúvida. A oportunidade é essa. E nós até gostaríamos que essas palestras continuassem nas nossas comunidades, porque vem também para poder reforçar e melhorar a juventude e a criança. Porque neste momento, muitas crianças vivem na ignorância, porque os pais não têm tempo de sentar com as crianças, não têm tempo de conversar ou de aconselhar os seus filhos. Mas o governo está preocupado. E nós também gostaríamos de realçar, nós temos aqui escolas, temos aqui o parque infantil. Realmente, se o nosso governo está preocupado sobre a violência infantil, gostaríamos também de fazer aqui o nosso apelo que continuasse, principalmente quando vimos a doação que se já fazia no passado sobre a merenda escolar. Não se registrava também muita fuga, tínhamos muitas crianças a desenvolver da melhor forma. E gostaríamos também de deixar aqui essa preocupação, que o governo não se canse, que nos ajude para poder apostar mesmo na merenda escolar, porque também haverá melhor desenvolvimento na assimilação das crianças, visto que nós temos órfãos, temos mesmo crianças nessa comunidade abandonada. Nós temos visto nas nossas rondas que nós temos feito durante o dia, crianças abandonadas. Às vezes a mãe vai de manhã, só volta às 18 horas. E se tiver essa merenda na escola, já é uma refeição por dia. Muito obrigada pela oportunidade que nos concede. Represento a Direção Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. O meu subsídio recai exatamente na questão ligada à merenda escolar. É exatamente aquilo que disse o senhor Alberto. Nesse momento, a merenda é apenas para este número que ele acabou de se referir. E tanto é que, anteriormente, a merenda era fornecida por instituições e de forma gratuita. Instituições, refiro-me exatamente à JAME e outras duas, que agora os nomes não me vêm, o que não acontece a partir do princípio deste ano, porque a própria JAME que dava a soja para se confeccionar
papas para fornecer às crianças de forma gratuita, agora já o faz de forma contrária, está a cobrar. Vale para a vossa informação dizer que cada tigelinha de papa que a JAME dá a uma criança nas escolas primárias está a cobrar 24,9 kwanzas. Entanto, eles até não conseguiram fornecer no princípio do ano letivo. Estou a falar exatamente desde o mês de fevereiro que as aulas arrancam, mas apenas aí no mês de agosto para cá, com as suas próprias falhas. É assunto que também já está a merecer um tratamento especial. Acreditamos que estas falhas no próximo ano vai se fazer um contorno. Portanto, apenas esse subsídio. De resto, em relação à violência contra a criança, é exatamente aquilo tudo que já foi aqui aflorado. Nós, Ministério da Educação, no caso do Partição Municipal de Educação, no Lubito, somos parceiro direito do INAD. Também dizer que temos realizado diversas atividades extraescolares, onde passamos a informação às crianças, também nos encontros ou mesmo assembleias que se realizam com os encarregados e pais. Essa mensagem nós temos estado a fornecer, e tanto é que todas as escolas nesse momento são portadoras, são portadores de uma série de documentos sobre a violência contra a criança, os 11 compromissos da criança e outras leis em volta do caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, mas eu levantei essa questão porque é um caso que ocorre mesmo aqui nessa escola, na escola de São Miguel, aliás, na escola, chama aquela escola? Na escola da Angeré, de uma mãe que maltrata as suas próprias filhas. Está aqui o camarada da investigação que está acompanhando este caso, em que a mãe maltrata a própria filha pelo seguinte: o pai dessas meninas é falecido. Ele arranja alguém para viver com ela. E o que acontece? Porque o pai é que dá o dinheiro para a manutenção da vida na casa, mas ele alega que, esses filhos são seus. Você, mãe delas, se vira. Esse dinheiro que eu estou a dar é para nós vivermos. Então a própria mãe não quer a convivência com a família, com o suposto padrasto, porque está a retirar aquele alimento que devia servir para ela, dar nas crianças. As crianças sofrem. Ela bate diariamente essas crianças, maltrata, violenta as crianças, enfim. Só porque ainda não tratamos bem essa casa, mas vocês vão ver já isso passar na televisão e na rádio, porque nós vamos prender esta senhora. Ela é mãe das crianças, está a maltratar essas crianças. É grave isso. Eu tenho fotografias aqui que eu tirei, as crianças cheias de hematomas, e aqui nosso colega ontem foi fazer um trabalho lá acerca disso, a perceber-se que as meninas não foram à escola, porque o suposto pai ou padrasto disse: você não vale a pena ir à escola porque lá há problema e que não vale a pena vocês irem. Psicologicamente está a deturpar a vida destas crianças. As crianças estão traumatizadas. Enfim, nós não sabemos como fazer. Mas isto também ainda vamos dar aqui uma reticência pelo facto de não termos ainda os centros de abrigo da criança. Porque assim que nós tivemos esse centro criado, em primeira instância nós retiramos já a guarda da mãe dessas crianças e metemos no centro, enquanto ocorre o processo de crime contra os atos que ela cometeu contra essas crianças. Isso é só para servir de informação, para ver qual é a imensidão de problemas que nós temos aqui na sociedade. Falando em violência, há um menino de 12 anos que violou um outro menino de 3 anos.
Isto há uma semana atrás. 2 meninos. Ele tem 12, a criança tem 3. Ele que fica no bairro aí a brincar com as crianças. A mãe foi trabalhar, lá bastante ele pega na criança e violenta a criança. Nesse preciso momento o miúdo está com hemorragia, está a sangrar bastante no ano, mas também já está no hospital, estamos a tratar já esse assunto. E também esse rapaz ainda está sob o cuidado dos pais, mas nós vamos já metê-lo também na cadeia, porque não podemos admitir esse tipo de casos que ocorra dentro da sociedade. E, no entanto, são esses casos e demais que ocorram dentro da sociedade que nós queremos que os papais e as mamães, os jovens, enfim, tenham consciência de saber sempre fazer denúncia quando isso acontece. Porque às vezes os pais e os irmãos ficam calados, têm medo de informar isso à autoridade. E quando não informam, dá vazão com que esse delinquente cometa outra vez um outro crime. Nós queremos ir dar cobra a esse tipo de caso, evitando que isso aconteça cada vez mais dentro da nossa sociedade. Prontos, camaradas presentes, eu vou passar a palavra aqui ao diretor da escola e depois então vamos dar por encerrado a nossa palestra. Obrigado. Obrigado. Dizer que eu acompanhei atentamente a explanação de todos que me antecederam e estou grato por tudo que acabei de ouvir. Entretanto, eu penso que passou despercebido ao senhor diretor a pergunta de um interlocutor. É a que se refere aos sítios onde se pode participar ou fazer a queixa ou a denúncia de um menor ou um caso de violência contra a criança. Dizer que isto é muito simples. Nós, a partir das comunidades, temos as administrações, temos os SOBAs, e depois destes, temos as instâncias governamentais, tais como a Procuradoria, a própria Polícia, e através destes faz-se a queixa e resolve-se o problema. Eu penso que, para mim, é tudo. Muito obrigado por essa oportunidade. Para dizer que aqui, a nível do centro, a direção desse gesto, todo o tema aqui abordado, sobretudo os direitos da criança, a violação da criança, então é da nossa inteira responsabilidade, nós pais, sociedade em geral. Então agradeço e penso mesmo que de facto esta cerimônia que se repita, né, mais vezes, até pela próxima pediríamos ao Munga que se passasse essa informação, não é? Convidar, por exemplo, a rádio, a televisão, para pelo menos, não é, a partir da rádio, da televisão, os demais que não participaram e percebam de facto esse tema tão importante. Então, muito obrigado. Passaria assim, por último, ao senhor diretor municipal do INAI. Obrigado. Todavia estamos aqui presentes, não é? Refletimos um bocadinho daquilo que é a violência contra a criança a nível do município e que sai em todo o país, porque isso são atos que ocorrem cotidianamente e que nós, os adultos, somos nós mesmos que cometemos estas violências contra a criança. Porque a criança é um ser natural que apenas quer brincar, quer viver, não é? E nós não damos aquele privilégio, a oportunidade que esta criança merece, que esta criança tem que merecer para dar vazão à sua vida, crescer feliz e estudar para amanhã dar sequência a dirigir este país que é bastante grande. Portanto, hoje é dia 19, na Convenção das Nações Unidas é considerado como o Dia do Abuso à Criança.
É na razão e do programa feito pelo Monga que nós fizemos a nossa presença aqui para realmente irmos retratando aquilo que é a violência e o abuso contra a criança. Amanhã é dia 20, é o Dia Internacional dos Direitos da Criança. Nós também, a nível daquilo que é as nossas atividades, nós vamos realizar um ato na qual vamos debruçar sobre este tema que é o Dia dos Direitos da Criança, que também é muito violentado. Portanto, o direito da criança parte em todos os aspectos em que ela tenha a mercê dos seus pais. Quando os seus pais, nem por um rebuçado, não dá a essa criança, está a violar o direito dela. Quando você não consegue dar uma esferográfica, a criança diz ao pai, precisa de uma esferográfica para fazer umas deveres, sai daqui, desaparece. É uma violência. Então, esses elementos todos, nós fazemos com que os pais deixam de praticar, porque a criança fica traumatizada. E depois, ela mesmo querendo pedir ao pai, vai pedir a um amigo ou amiga, porque tem medo de pedir ao pai, porque o pai responde-lhe mal. Psicologicamente a criança fica traumatizada e ela, sentindo vontade de falar com o pai, não fala, porque sabe que o pai, até se quer, se não lhe dá uma bufatada, uma contramão, e manda embora, desaparece aqui que é que não está sossegado na sala. Então esta criança sofre calada, não consegue se explicar. Então temos essas crianças que depois vão para a escola, não assimilam. A criança está na escola, diariamente na escola, não assimila nada, porque ela tem dois pensamentos: eu estou aqui, mas quando chegar em casa, meu pai me maltrata, a minha mãe me maltrata, enfim. Então são esses aspectos que realmente nós estamos preparados, não é? Indicados e orientados para ir dando também esse tipo de palestra de gênero, para ver se podemos acudir uma situação aqui e acolá que ocorra, para que a nossa criança realmente tenha uma vida sã e um futuro melhor. Proteger a criança, esqueça. Proteger a criança é preparar o amanhã. Proteger a criança é preparar o amanhã. Muito obrigado. Professora, dia 22, temos o encerramento da nossa atividade. As crianças não estão a ensaiar. Boa tarde. Como se chama? Ok, Sr. Venâncio, como é que achou, como é que foi a atividade realizada do seu ponto de vista? Olha, no meu ponto de vista, esta atividade para mim foi uma das coisas mais importantes, visto que as nossas crianças merecem mesmo saber o seu direito, o seu compromisso, merecem ter sempre esse tipo de palestra para com que elas cresçam a mentalidade que também têm os seus direitos e deveres aqui no nosso país. Tendo em conta as violações contra os direitos da criança que tem surgido no nosso dia a dia, o que é que achas que o governo podia fazer para preservar isso? Tendo em conta as violações do nosso dia a dia, o governo poderia fazer muita campanha de educação da criança e procurar meter na mentalidade que a criança deve crescer bem, não com ilusão, e as nossas crianças também procurarem se comportarem bem, procurarem se comportarem bem, que é para que não aconteçam violações infantis. Já? Boa tarde. Como te chamas? Jéssica, como é que achou a atividade? Como é que a atividade correu, né? O que é que aprendeu? Para não andar meter mais bolacha suado, tuna, pintar batom, label e outras coisas. E achas que o governo tem trabalhado, o nosso governo tem trabalhado para contribuir no desenvolvimento das crianças? Não tem balão!
E as escolas têm passado a mensagem para que as crianças respeitem os pais, vão sempre à escola, estudem. E de em diante, como é que será o teu comportamento concernente à atividade realizada hoje? Tudo bem. Ok, passo bem.